Olá, galerinha do sétimo ano C, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. O assunto da nossa aula de hoje será sobre substantivo. E o que é um substantivo? Substantivos são palavras que nomeiam seres, lugares, instituições, ações, ideias, qualidades, sensações, sentimentos reais ou imaginários. Exemplos: sereia, alegria, cachorro, criança, Paraíba. São exemplos de substantivo. O substantivo, ele vai nomear, sejam nomear pessoas, estados, objetos, sentimentos. Os substantivos podem ser classificados de diferentes modos. Eles podem ser classificados em substantivos próprios, que dão nomes a seres ou outros elementos em particular. Os substantivos próprios são iniciados com letra maiúscula, exemplo, Ana, Aroeira e Rio das Ostras. Como são nomes próprios, esses nomes iniciarão com letra maiúscula. Quando o nome for de um determinado ser, a letra inicial desse nome sempre será maiúscula. Os substantivos comuns nomeiam todos os seres de uma espécie ou todos os elementos de um grupo. São iniciados com letra minúscula. Exemplos: plantas, rios, pessoa. Os substantivos concretos nomeiam seres ou elementos de existência própria, coisas e fenômenos reais ou imaginários. Exemplos: casa, mesa, escola, anjos. Os substantivos abstratos, eles nomeiam ações, estados, qualidades e sentimentos. Exemplos: alegria, briga, tristeza. Ou seja, o substantivo abstrato, ele vai depender de alguém para existir, como por exemplo, o toque. Para existir o toque, precisa de alguém para fazer aquele toque. Para existir esse substantivo alegria, precisa de que alguém esteja alegre. Ou seja, quando o substantivo precisar de algo ou de alguém para existir, ele será um substantivo abstrato. Os substantivos simples são constituídos por apenas uma palavra. Exemplos: tempo, couve, chuva. Já os substantivos compostos são formados por mais de uma palavra. Exemplos: passatempo, guarda-chuva, couve-flor. Os substantivos primitivos não são originados de outras palavras. Exemplo: pedra, mar, flor. E os substantivos derivados são originados de outras palavras, como pedreiro, marinha, floricultura. Os substantivos primitivos, eles não originaram de nenhuma outra palavra. Já os derivados, eles se originaram de outras palavras, como pedreiro. Pedreiro se originou de pedra. Marinha se originou de mar. Floricultura, de flor. Substantivo coletivo. O substantivo coletivo é aquele que, mesmo no singular, indica um conjunto de seres ou coisas da mesma espécie. Exemplos: turma, cacho, ramalhete. Flexão de gênero do substantivo. Na língua portuguesa, os substantivos admitem dois gêneros, o masculino e o feminino. Pertencem ao mesmo gênero masculino os substantivos que podem ser antecedidos pela palavra o. Exemplos: o jogo, o menino, o boné, o amor. Ou seja, todas as palavras que podem ser antecedidas pelo artigo o será do gênero masculino. Pertencem ao gênero feminino os substantivos que podem ser antecedidos pela palavra a. Exemplos: a menina, a luva, a alface, a felicidade. Ou seja, aquelas palavras que antes dela podemos colocar um artigo a serão palavras de gênero feminino.
Quando os substantivos apresentam uma forma para o masculino e outra para o feminino, são chamados de substantivos biformes. Exemplos: o menino, a menina, o homem, a mulher, o professor, a professora. Ou seja, sempre quando tiver uma forma para o feminino e uma forma para o masculino, como boi, vaca, serão substantivos biformes. Porém, há substantivos que apresentam uma única forma para indicar o feminino e o masculino, que são os substantivos uniformes. Exemplos: a criança, o estudante, o peixe. Que eles podem se referir tanto à pessoa do gênero feminino quanto à pessoa do gênero masculino. Esses substantivos uniformes. Flexão de número. Quanto ao número, os substantivos podem ser flexionados de dois modos: no singular, quando indicam um único ser ou um conjunto de seres, como turma, ave, bando, ou no plural, quando indicam mais de um ser ou mais de um conjunto de seres, como turmas, aves, bandos. A flexão de grau. A flexão de grau ocorre, em geral, quando são assinalados as variações de tamanho dos seres. Os substantivos apresentam-se em 3 graus: grau normal, bola, peixe, cachorro; grau aumentativo, bolona, peixão, cachorrão; grau diminutivo, bolinha, peixinho, cachorrinho. Mas nem sempre o grau dos substantivos indica variação de tamanho. Os substantivos no grau aumentativo e no grau diminutivo, quando usados em contextos específicos, podem expressar afeto, carinho, desprezo, zombaria, ironia ou outros tipos de sentimento. Dizer que as pessoas dão um jeitinho para obter benefícios ou em determinado lugar só havia gentalha, por exemplo, é uma maneira de falar que demonstra um sentimento de desprezo e não tem nenhuma relação com o tamanho. Essa foi a nossa aula de língua portuguesa, de substantivo. Espero que todo mundo tenha entendido. Se alguém tiver alguma dúvida, pode vir falar comigo no privado. E até a próxima aula.